Oh, aleluia. Graças a Deus, amados irmãos. Amém. Vamos orar. Deus continue falando no nosso coração. Precisamos tanto de uma visitação do Espírito Santo. Amém. Precisamos tanto daquela tocha, 7 tochas que falam em Apocalipse 4, incendiando os nossos corações. Avivando, Senhor, nossas almas, dando a nós uma visão mais clara e crescente do nosso maravilhoso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai querido, continue falando nos nossos corações, queremos ouvir a Tua voz, que o Senhor fale poderosamente, flechando os nossos corações. Amém. E que possamos nos render, nos arrepender, voltar ao primeiro amor. Pela Tua graça, Tua misericórdia, eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, no versículo 20 até o 23. Faz aquela colocação. A criação dos nossos filhos, ela deve ser voltada totalmente para a salvação e piedade. Muitas vezes nós investimos nos nossos filhos, nos estudos, não está errado, mas o foco são coisas, estudar, se formar, ter uma profissão, tudo isso é bom, não está errado, mas muitas vezes é focado mais para isso do que a salvação dos nossos filhos e uma vida de piedade. Não podemos inverter isso. Em segundo lugar, a criação de filhos é através da disciplina bíblica. Não é disciplina que você vai consultar uma psicóloga como é que eu devo educar os meus filhos. A Bíblia já diz como eu devo educar nossos filhos. Nós devemos educar nossos filhos no temor do Senhor, dentro das regras, dos preceitos do Senhor, com sabedoria do Senhor, para educar nossos filhos. Terceiro, a criação de filhos é na e pela palavra de Deus. E quarto, amados irmãos, a criação de filhos é para Deus e para a sua glória. A Bíblia diz, Salmo 127, que os filhos são herança do Senhor, nós somos mordomos. Então, se Deus nos dá, Deus nos capacita, e nós devemos estar na dependência do Senhor para educar os nossos filhos para a salvação e a piedade. A Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não edificar, Deus já tem fundamento. A Bíblia diz, você não pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Ele é o fundamento de tudo em nossas vidas, inclusive da nossa casa. Aqui o texto faz uma colocação maravilhosa. Ele vai dizer assim em Deuteronômio 6,20: quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, olha aqui, irmãos, o que significam os testemunhos, estatutos, juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? O que significa tudo o que Deus falou sobre nós, do que Ele fez e do que Ele anseia ver nos seus filhos? O que significa isso? O que significa você congregar? O que significa você amar a Cristo? O que significa você ler a palavra de Deus, estudar, orar, buscar em Deus, para a glória de Deus? O que significa isso? Então dirás ao teu filho, presta atenção, éramos servos de Faraó, éramos servos do diabo. No Egito, no mundo, porque o mundo jaz no maligno. Jesus diz, o príncipe do mundo está aqui, ele não tem nada em mim, ele já está sendo julgado, ele foi julgado na cruz. E a Bíblia vai dizer, o que ele está dizendo aqui,
Que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. O reino das trevas, Satanás. Quem está por trás de tudo? O mundo. Ele transportou para o reino do Filho do seu amor, onde o cabeça é Cristo. Onde ali há a luz que é Cristo. Olha a pergunta. Porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Por que você ama Deus, meu pai e minha mãe? Por que você ora? Por que você busca Deus? Você vai explicar para eles aqui. Quem nós éramos, onde nós estávamos, e olha que entre onde nós éramos, onde Deus nós estávamos, a cruz, o sangue de Jesus derramado. Do Egito, na mão de Satanás, nas trevas, há um abismo intransponível. E o Senhor abriu os seus braços. Ele me pegou das trevas e me transportou, passando por Ele mesmo, pelo seu sangue, pela sua morte e pela sua ressurreição, e nos colocou no reino do seu Filho. E explicar aos nossos filhos. Ele continua dizendo. E Ele tirou-nos de lá com poderosa mão. Não é com poderosas mãos. Porque está falando de Isaías 53. Está falando que a mão do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nossos filhos precisam saber isso. E os nossos filhos precisam ver isso na vida dos seus pais. Ele continua. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Agora presta atenção, meus irmãos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O que Deus fez? Deus nos trouxe de fora para dentro. Nós estávamos fora, no mundo, em trevas, na mão de Satanás. Deus nos tira de fora e põe para dentro, dentro do seu reino. E Ele quer que nós vivamos na sua terra, Canaã, que fala das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Para que Deus pudesse nos trazer para dentro do seu reino, para dentro dele, o seu filho morreu naquela cruz e derramou o seu sangue precioso. Como que nós vamos falar isso com nossos filhos? Se nossos filhos não verem nós debruçarmos dentro da palavra de Deus, orarmos, se nossos filhos não verem que nós temos anseio em congregar, estar junto com os irmãos, quando que eles vão ter os seus modelos, irmãos? Os seus modelos é a expressão de Cristo no lar, com todas as dificuldades que nós temos e erros como pais nós temos, mas o anseio do coração do Filho de Deus é acertar. O anseio do coração do Filho de Deus é obedecer ao Senhor. E Deus sabe isso. Deus vê isso. É o desejo do coração. Deus é dono de tudo que Ele nos dá. É a minha casa, é a minha família, não é sua casa, não é sua família. A família do Senhor. E nós devemos investir, amados irmãos, na família do Senhor. E começa com quem? Josué. Eu. A autoridade dentro de casa. O marido. E a minha casa. Serviremos ao Senhor. Nós não temos nada além daquilo que recebemos, irmãos.
Nós não vamos levar nada, mas vamos levar tudo. A presença de Cristo nas nossas vidas e o testemunho de Cristo nas nossas vidas, para que os filhos conheçam a salvação e a piedade que há em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos deve ser recebido de Cristo. Tudo. É nosso privilégio e honra devolver para Deus o que dele recebemos. Devolver a Deus. Ele deu os nossos filhos, devolver a Deus. Deus tem prazer redobrado em suas possessões quando Ele recebe de volta aquilo que Ele deu. E nós temos empenhados, amados irmãos, em dizer aos nossos filhos, não só com palavras, mas com atitudes e ações, que amamos ao Senhor. Que eles são uma herança do Senhor. E que muitos aqui não vão ver os seus filhos regenerados pela graça de Deus. Por quê, meus irmãos? O Luiz, no primeiro dia, falou: Deus visita o ímpio, segunda e terceira geração. E os filhos de Deus? 1000 gerações. Nós não vamos enxergar. Mas se eu e você não investirmos, amados irmãos, na salvação e piedade dos nossos filhos, como é que nós vamos encontrar a misericórdia de Deus para 1000 gerações? Quando eu aplico isso na minha vida, meu corpo, minha saúde, minha propriedade, tudo que é meu ser, incluindo os dons, os filhos, a família, a esposa, marido, Deus capacita você e eu a cada aspecto da nossa vida. Por isso a vida cristã é uma vida de dependência e confiança no Senhor. Não dependa de você. Você vai ser um fracassado na sua vida. Deus nos chamou para sermos governados por Ele, depender dEle, ter relacionamento com Ele, comunhão com Ele, insistir diante do Senhor, perseverar diante do Senhor, receber do Senhor toda a capacitação que nós precisamos, e Ele tem prazer, Ele nos chama e nos capacita. Além de chamar, nos capacitar, Ele nos perdoa porque erramos, mas Ele sabe o que está no nosso coração. Erramos muitas vezes, amados irmãos, mas Deus sabe que nós queremos acertar. Deus sabe que nós queremos honrar o Senhor, mas devido às nossas próprias debilidades e fraquezas, erramos. Nossa vida deve ser voltada plenamente para o Senhor e somente para o Senhor. Quem fica nas portas, amados irmãos, nós precisamos avaliar profundamente o que Josué quis dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Primeiramente, amados irmãos, é Josué. Primeiramente é Oswaldo, Leandro, Júlio e outros. Como é que está a nossa vida com Deus? Não queira cobrar da sua esposa, dos seus filhos, aquilo que você não faz, aquilo que você não dá, aquilo que você não expressa. Nossos filhos estão mais aprendendo com as nossas vidas práticas em Cristo do que o nosso conhecimento de Cristo. Ou sobre Cristo. Podemos ter muito conhecimento sobre Cristo, mas conhecemos pouco Cristo na intimidade. E nós precisamos, amados irmãos, de um modo de ter a disposição para fazer a vontade de Deus. São decisões. Josué, ele tem a sua vida trabalhada através de Moisés.
Moisés foi um testemunho para ele do que é uma vida ali na sua tenda, onde Deus face a face falava com Moisés. É uma vida sozinho. O marido tem que ter sua vida sozinho com Deus, aquele momento com Deus. Não é de vez em quando, é todos os dias. E você vê que Deus falava face a face com Moisés, e Moisés lhe dava a direção. E nós precisamos da direção de Deus para cumprirmos o que a palavra de Deus diz. Maridos, amai vossa esposa como Cristo amou a igreja. Esposas, serem submissas, maridos. Pais, eduquem os seus filhos no temor do Senhor. A coisa mais tremenda na vida dos pais é ver seus filhos salvos pela graça imensurável de Deus. Não é se ele tem um diploma, ele tem que ir 200. Não vale nada. Disposição para fazer a vontade de Deus. Mas, você vai ter uma grande oposição a isso. Você mesmo e as coisas. Mas nós precisamos de homens e mulheres corajosos diante de Deus. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, dispõe-te. Dispõe-te a fazer a minha vontade. Ser forte, Josué. Ser corajoso. Porque eu estou contigo. Você é fraco, mas eu sou forte. Eu fortaleço você. Você não tem coragem, mas eu sou corajoso. Eu vou te dar coragem, porque eu opero em você tanto querer como efetuar. Agora você desenvolva, dispõe-te. E olha o que Deus fez com Josué. Ele termina a sua vida. Ele tinha mais de 84 anos. Diz assim: eu me sinto como um jovem de 40. Porque perseverou em seguir ao Senhor. Teve inimigos, e o próprio povo foi inimigo, queria apedrejá-lo. Se você tem visão de Deus, visão do que é celestial, você vai ser apedrejado. Não é com pedras, com palavras, com atitudes contra você. Eles vão dizer que você é um santarrão, que você quer ser santo demais. Não, amados irmãos. Deve haver uma predisposição da nossa vontade. Olha o que diz Moisés: eu escolhi a vontade, sofrer pelo meu povo, porque eu tenho galardão lá no céu do que ficar no Egito. Eu escolhi. Olha aqueles moços, Daniel, Sadraque e Mesaque. Eu decidi no meu coração seguir o Senhor e pago o preço de ir até na cova dos leões, jogar na fornalha. Eu decidi. Irmãos, toda decisão do seu coração, da sua vontade, que é dentro da vontade de Deus, você e eu somos filhos de Deus, invencíveis diante das dificuldades e do inimigo. Mas quando nós estamos dentro da palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, se Deus está na frente, Ele está atrás, na retaguarda. Se Deus mandou, vai e faça, não titubeie. Isso significa que devemos querer a vontade de Deus, mesmo que ela nos faça sofrer, e vai fazer sofrer. Seguir a Cristo há sofrimento, mas também a graça, a misericórdia, a presença, a bondade, a consolo do Consolador que está dentro de nós, e há um intercessor que está direito. Deus vai intercedendo por mim, por você, na minha fraqueza, na sua fraqueza, porque Ele é poderoso para nos salvar completamente a todos que se chegam a Deus através dele. Nós temos um Deus tremendo,
que é segunda função de Cristo. Cristo é o apóstolo enviado, mas ele é sumo sacerdote. Como apóstolo enviado, ele foi à cruz e venceu todos os nossos inimigos. E como sumo sacerdote, ele intercede para que eu e você possamos vencer os nossos inimigos interiores e exteriores. Deve haver compromisso em nosso coração com fazer a vontade dele, independente do que isso possa nos custar. E vai custar. O avô, o parente vai dizer: não precisa fazer isso, não educar seu filho, não precisa, não faça isso, não, vai custar. Você dizer: não, eu amo o Senhor, eu creio na palavra de Deus inerrante, infalível. Houver essa profundidade de compromisso com o Senhor, certamente Ele nos mostrará a sua vontade e nos capacitará a fazer aquilo que Ele ordena. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa que Ele não vai capacitar você. Nunca. Por isso a vida cristã é uma vida de dependência de Deus e confiança. Segundo, amados irmãos, separação do mundo. O mundo tem uma influência enorme na igreja e nas nossas vidas. O mundo, preste atenção, o que sai do mundo? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. O mundo já é um maligno. E você vai ver o mundo. Nossos filhos podem não entender. Mas como vai ter uma festinha na escola, que é contra a palavra de Deus, os pais devem usar. Meu filho não vai. Minha filha não vai. Não é agora que você vai ver. É lá na frente, Deus. Você está plantando. Nós somos um lavrador. A gente semeia, rega, tira as tiriricas. E muitas vezes nós não vamos ver os frutos, mas a bondade, a misericórdia de Deus sobre 1000 gerações vai alcançá-los. Os princípios do mundo, dizendo dentro da igreja, dentro das nossas vidas, e nós começamos a achar que os princípios do mundo são mais certos do que os princípios de Deus. Honra. Seja ousado, seja sincero diante de Deus. Irmãos, o cristão apático, descuidado, não receberá luz nesse caminhar. Deve haver um sincero exercício do nosso coração diante de Deus. Confessar a Deus a nossa total fraqueza. Deus vai ser a nossa fortaleza. Confessar a Deus nossa incapacidade de educar nossos filhos e viver uma vida conjugal que glorifica a Deus. E Ele vai nos capacitar. Porque tudo é a glória dele. Você nunca vai poder dizer: está vendo? Olha o que eu fiz, meu filho é um homem de Deus, minha filha é um homem de Deus, olha meu marido, minha esposa. Você nunca vai dizer isso. Você vai dizer assim: meu filho, minha filha, meu marido é um homem de Deus, porque Deus ousou me amar. E nós passamos com o amor de Deus aos nossos filhos. Amém. Porque quem produz é Deus, não somos nós. Aquelas pessoas em 1 Coríntios dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de tudo. Ele falou assim: olha, presta atenção, vocês podem plantar, mas quem dá crescimento sou eu. Para crescer tem que nascer, para crescer tem que ter vida. E quem dá vida é Cristo, e somente Cristo. Nós semeamos. Nunca tem motivos ocultos diante de Deus. Eu quero que meu filho, vou pregar, porque para as pessoas verem, né, que eu fui um pai e uma mãe que educou bem seus filhos. Não. É
que as pessoas vejam Cristo em nós, nos pais, e vejam Cristo nos nossos filhos. Será que nós temos preocupação em relação a isso, voltados para Deus? Vamos voltar lá para Ezequiel e Josué. Finalzinho, meus irmãos, se você leu 24, você viu 17 vezes servir ao Senhor. E no versículo 21, então depois de Josué falar tudo aquilo, ele diz: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Então Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós somos. Esse mesmo povo, depois a descendência deles, não conhecia mais o Senhor. Foi a época pior do povo de Deus, foi Juízes. Onde você tem os seus 13, outro diz 14 juízes. E nós estamos vivendo também uma das piores épocas da igreja. Mas eu e você não foi chamado para contribuir para essa pior. Nós somos chamados para levantar a voz no clamor diante de Deus, entregando nossas vidas a Ele, o nosso cônjuge, nossos filhos, a nossa família, ou nossa própria vida a Ele. Porque se morrermos, viveremos. Se vivermos, não tem vida, mas se morrermos, viveremos. O que nós podemos aprender algumas coisas em relação a isso, amados irmãos? Eu gostaria de citar algumas coisas extremamente práticas nessa manhã, para a minha vida e sua vida. O que já foi falado, não é nada diferente. Os irmãos, o irmão acabou de ler Colossenses 3, que é um espelho de Efésios 5, vai falar sobre Efésios 1 a 3, vai falar das riquezas que nós temos em Cristo, a posição que Cristo nos colocou. E a partir do 4, 5, 6, ele vai dizer: agora vocês andem de acordo com essa posição. Vocês são celestiais, então devem andar celestiais dentro da Assembleia. Vocês devem andar como celestiais diante do mundo. Vocês devem andar como celestiais e ter a realidade celestial dentro da sua casa, do seu trabalho. Você vê toda uma sequência. Você não pode desvincular a sua vida na sua casa e no seu trabalho. Não existe isso. Na sua casa, no seu trabalho, você é filho de Deus, que foi chamado para glorificar a Deus em qualquer circunstância. O seu trabalho não é o motivo, não é o propósito. O seu trabalho é o propósito de você e eu glorificarmos a Cristo. Deus, a primeira coisa, meus irmãos, que eu gostaria de colocar aqui é que os homens devem ser um profeta para instruir, e é isso que os profetas faziam. Mas é interessante quando se termina lá Malaquias, os sacerdotes e os profetas já estavam desencaminhando, porque saíram da palavra de Deus. É como sacerdote para orar por e com os nossos filhos, a nossa família. E terceiro, meus irmãos, um rei para governar. Lembre-se que o governo do nosso lar deve ser o cabeça que é Deus. E nós devemos ser seus súditos. E devemos estar ouvindo o cabeça. Porque o amor vem do cabeça. A graça vem do cabeça. A capacidade vem do cabeça. Tudo vem de Cristo. Ele é a videira verdadeira. Nós somos seus ramos. Você corta um ramo, você acabou. Não tem fruto. Por que muitas vezes não tem fruto na nossa vida, amados irmãos? Porque nós estamos desvinculando da videira. E preste atenção, toda vez que você se afasta de Deus, você se aproxima dele. Toda vez que você se afasta da palavra de Deus,
você se aproxima da palavra do mundo. Toda vez que afastamos de Deus, nós estamos levantando deuses em nossos corações. Então, a primeira coisa, mas irmãos, que eu gostaria, são várias que eu queria citar. A primeira coisa, nós vamos voltar, que é a palavra de Deus. Como é que José pode dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Como é que nós serviremos ao Senhor? Servimos ao Senhor através da palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, ele tem essa colocação, os irmãos já sabem, vou ler novamente, capítulo 6 e o capítulo 11. Olha o que ele diz aqui sobre a palavra de Deus. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. E também Deuteronômio 11, ele vai repetir a mesma coisa. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que a palavra de Deus diz? Que o nosso Deus é o único Senhor. E a Bíblia, quando fala Senhor, imediatamente remete nós como os escravos de Cristo. Se Ele é o meu Senhor, como é que um escravo pode dizer para o seu Senhor que ele está errado? Quando é que nós dizemos para Deus que está errado? Dizendo no fundo, Deus está errado. Quando nós não cremos na palavra de Deus e não aplicamos a palavra de Deus às nossas vidas. Nós vamos dizer, eu estou certo, o mundo está certo, Deus está errado. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força ou entendimento, que é o primeiro andar da casa. Esse é o primeiro andar. Se não tem isso daqui, esquece o que você vai construir em cima. Essa casa vai cair. Quando vier tempestades, as provações do mundo, a Bíblia diz que cai. Mas aquele que tem o fundamento que é Cristo, a base, as tempestades vão vir, as aflições vão vir, mas a palavra de Deus garante para mim e para você que essa casa não cairá. Nós estamos em terreno sólido, terreno celestial, onde a autoridade, o governo, a soberania de Deus é implacável, imutável, intransferível, inatingível, quando nós estamos firmados na palavra de Deus. E ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A palavra de Deus. Lá o Salmo 119, como o jovem poderá permanecer firme nesse caminhar? Guardando a sua palavra no coração. Não é só o jovem, não. Todos nós. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificar é separar-nos. E ele continua dizendo: tu as inculcarás a teus filhos. Até isso nós podemos pedir sabedoria para Deus, porque senão, de um modo ou outro, nós vamos começar a falar demais para nossos filhos e vamos se cansar. É sabedoria para na hora certa, no momento exato. Você vai fazer um sermão, vai ler o Salmo 119 para o seu filho, mas você vai trazer um versículo bíblico e dizer: é assim que Deus diz. Pronto. Ele vai entender. É muito pequeno, mas ele vai guardando no coração. E o Espírito Santo vai lembrar-nos futuramente. Você vai inculcando a palavra de Deus. Cuidado para não ser um maçante para a criança. Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te castigar. Ele vai conhecer o Deus castigador. Não um Deus amoroso e gracioso, que Ele nos disciplina porque Ele nos ama. Cuidado. Cuidado. Ele diz assim: tu a inculcarás a teus filhos. Ele diz: essas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Josué, primeiro no coração dos pais, depois no coração dos filhos. Não adianta os pais quererem inculcar a palavra de Deus nos filhos se eles não amam a palavra de Deus, se eles não querem andar na vontade de Deus.
Deus é incoerência. Vai dizer, pai, mãe, você faz a mesma coisa, agora você quer que eu faça isso? Você está vendo, irmãos? Está irritando os nossos filhos. E ele fala assim, olha, tu inculcarás teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Quer dizer que 24 horas você vai ficar falando com seus filhos? Você vai falar pontualmente para os seus filhos, através da palavra de Deus e através da sua vida, mostrando para eles, isto é o andar com Cristo. Como? Também atarás como sinal na tua mão, serviço. Você serve a Deus, você ama a Deus, é serviço. Também atarás sinal na tua mão, e serão frontal entre os olhos, na sua mente. Guardar a palavra na sua mente, mas não é isso aqui, irmãos. E as escreverás no umbral da tua casa e nas tuas portas. Está vendo, irmãos? Uma porta fala muito, a Bíblia. Onde que passa o sangue? Na porta. Quem é a porta? Jesus diz, eu sou a porta. Ele deve ser autoridade na casa, no lar. Então é na mente, no coração. O que eu faço, o que eu penso, deve estar diante de Deus. A palavra de Deus deve, amados irmãos, nós devemos ler a palavra de Deus para nossos filhos. Mas não é só isso. Nossos filhos precisam ver que os pais debruçam diante da palavra de Deus, porque eles amam a palavra do Senhor. A segunda, meus irmãos, coisas tão simples, né? Só, vamos fazer uma elaboração aí de família, ler Efésios 5. Irmãos, você sabe o que Efésios 5 fala? É uma vida conjugal celestial. O que o irmão leu da Colossenses é uma vida conjugal celestial. E não existe isso se não houver uma dependência de Deus, um amor a Ele, uma confiança ao Senhor. Não adianta. Colossenses diz assim, você deve despir do que é velho e revestir do que é de Deus. E lá vai dizer assim, olha, você deve ter um alfaiate novo, porque antes você tinha um alfaiate antigo, que era o velho Adão, sem o revestimento de Deus. Agora não. Agora você está no segundo Adão, no último Adão, segundo homem, que é Jesus Cristo. Agora você deve revestir. É uma outra roupagem. Isso nada mais é, meus irmãos, do que está sendo conformado à imagem e à semelhança de Jesus. Se viu que nem Colossenses e Efésios, eles não começam com a sua vida pessoal. Aí eles entram na vida conjugal. Porque se você não tiver uma vida pessoal com Deus, esquece a sua vida conjugal. A vida pessoal com Deus redunda em uma vida celestial. Os preceitos que estão ali são celestiais, são impossíveis para mim e para você. Ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Segunda oração, meus irmãos, orar com os filhos, orar pela sua família, orar pelo seu cônjuge, orar pela vida. Isso é fundamental. Toda leitura eficaz, ela deve estar associada à oração, porque oração é dependência, oração é reverência. Oração, amados irmãos, nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é o meu Deus. Eu quero te seguir, Senhor. Eu quero ter a mente de Cristo na minha vida. Eu quero fazer aquilo que agrada ao Senhor.
Só que eu não consigo. E Deus vai dizer: você não consegue mais mesmo vencer. Quem diz que eu disse para você que você vai conseguir? Deus diz para eu e você permanecer nele, habitar nele. Nós vamos dar fruto, mais fruto e muito fruto. Uma vida de união com Cristo. Aquele texto diz: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em união. Mas você tem que ver o que o texto falando. Se humilhar, se exaltar, passar fome, ter abundância, tudo posso. Por quê? Porque o Deus, o Pai, meu Pai, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Qual a maior necessidade nossa? Conhecer, conhecer e conhecer a Cristo. O resto é consequência. Consequência. Ah, Senhor, eu quero andar do jeito que está em Efésios, lá, marido e mulher, família, eu quero isso. Deus vai dizer para mim, para você: primeiro conheça meu filho. Ele é o cabeça. Sem o cabeça você não faz nada. Oração, amados irmãos. Preceitos simples, simples, poderosos. Você tem a palavra de Deus, você tem oração. Mas só isso, amados irmãos? Não. Instrução. Deus nos chamou a instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. Instruir não é lei, não é exigência, é ensino. Ensino. Ensinar. Isso não é assim, meu filho, minha filha. A palavra de Deus diz assim. Vamos fazer assim. Ele diz: ensinará seu filho o temor do Senhor. Terceiro, amados irmãos, gratidão. Gratidão. A Bíblia diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer, na suficiência, no poder, no amor, na dependência de Cristo Jesus. Em tudo dá graça. Uma vida de gratidão a Deus, amados irmãos, quantas vezes nós temos esquecido? Nós olhamos mais os problemas, as dificuldades, e esquecemos que a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Por isso nós não somos destruídos. Gratidão a Deus, Senhor, mais um dia onde estou debaixo da sua misericórdia nova. E eu vou precisar, Senhor. Gratidão a Deus, amor e piedade em relação aos nossos filhos. Amar nossos filhos não é fazer o que eles querem e dar o que eles querem. Amar nossos filhos muitas vezes é não dar o que eles querem e não fazer o que eles querem. Se Deus fizesse o que a gente pedisse, nós estávamos fulminados. Graças a Deus que muitas coisas passam pelo filtro do sumo sacerdote e Deus não nos dá. Honestidade e justiça dentro de casa. Irmãos, a mentira é um grande problema. E a Bíblia diz assim: não mintais uns aos outros. Não minta para o seu marido e para a sua esposa. Não minta para os seus filhos. Ah, hoje eu vou te dar tal coisa. Não dá. Mentira. Não prometa aquilo que você não vai dar. E não prometa aquilo que não deveria dar. A verdade é que o que mais nossos filhos aguardam, que eles sejam amados e que os pais amem na verdade. Interesses
interesse do Senhor acima dos nossos interesses. Interesse de Deus acima do nosso interesse. Eu quero meu filho que ele seja um médico, mas antes de tudo que ele seja salvo pela graça de Deus. Os interesses de Deus. Nós estamos numa época de investir em estudos. Não está errado, mas cuidado. Cuidado. Onde que nós temos investido? Em quinto lugar, amados irmãos, eu e você um dia vamos estar diante do trono, tribunal. Isso não é para provocar medo. Isso daqui é para voltar a arrepender e colocar a nossa casa em ordem. Vou chegar em casa e vou botar ordem na minha casa. Não faça isso. Ouça o que Deus diz e obedeça. E Ele bota em ordem a sua casa. Amém. Olha o que diz lá 2 Coríntios. 2 Coríntios, amados irmãos, capítulo 5, versículo 10. Se eu não prestar atenção à palavra de Deus para nossos filhos, a gratidão a Deus, a honestidade e justiça dentro de casa, se isso não tem pesado, então que pese sobre você o que a Bíblia diz, porque um dia nós vamos estar diante do tribunal de Deus. E olha o que ele diz: porque importa, é inevitável, isso é inevitável, que todos nós, é universal, todos os crentes, todos, compareçamos, isso na ressurreição, compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Diante de Deus, amados irmãos, Deus fez a família. E Deus zelou pela família até chegar a Cristo. E Deus zela pela família. Jesus na cruz lembrou da família. João, aí tua mãe. Mãe, aqui está teu filho. Estava dizendo para João, eu não posso cuidar mais da minha mãe. Ela está velha. Mas você é novo. É o mais novo deles. Cuida da mãe. Zelo pela família. Irmãos, como é que nós vamos viver toda essa vida? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a presença do Espírito Santo. É o capacitador, o orientador. Nós temos as promessas de Deus. Nós temos a igreja de Cristo que nos ajuda. Mas a cruz tem que operar na minha vida e na sua vida. O Calvário tem que reinar na vida pessoal, conjugal, familiar, na Assembleia e no mundo. O Calvário. Nós precisamos, amados irmãos, estar voltados para o Senhor. Morrendo para viver. Não é vivendo para morrer. Porque se você não morre, você não tem vida. Mas morrendo para viver. E quando nós levamos essa morrendo para viver, nós temos 4 expressões de Cristo na palavra. Um bom perfume de Cristo. Quando nós estamos vivendo por nós mesmos, nós temos um mau perfume nosso. Tirado. Mas se Cristo é o cabeça, se vivemos na dependência de Cristo, se amamos a sua palavra,
se temos no coração o propósito de andar, fazer a vontade de Deus, Deus vai operando em nós a vida de Cristo. E quanto mais a vida de Cristo em nós, mais o bom perfume de Cristo. O perfume você não fala nada, Júnior, mas você sente. Para isso, amados irmãos, tem que haver arrependimento e quebrantamento. Porque nós somos um vaso de barro, mas a excelência do poder está no meio. É Maria, irmã de Marta. Você tem que ler Marcos 14. Ela quebra o vaso de alabastro e ela joga em cima de Jesus. Ela guardou aquele um ano para as suas núpcias. Por que deixar para poder depois? Se o meu noivo está aqui, se o meu Senhor está aqui, ela derrama da cabeça até os pés, dizendo: Senhor, o Senhor é minha cabeça, Senhor, eu sou tua serva, o Senhor é minha glória. Sabe o que diz, amados irmãos, naquele texto? Quando lembrarem dela, quando pregarem o Evangelho, nunca esquecerão dela. O perfume de Cristo. Isso está em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 3 diz que nós somos uma carta que o Espírito Santo vai escrevendo em nossos corações, não é na nossa mente. Escrevendo no coração, vai ganhando os nossos corações, ganhando a nossa vontade, a nossa mente, as nossas emoções. Do mesmo modo que fala Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante, 16, dizer que Cristo habite ricamente no vosso coração. Que Cristo determine a sua mente, as suas emoções, o seu coração, a sua vontade, que Ele dirija tudo para Ele mesmo. Uma carta. Só que Deus escreve essa carta em nossos corações com pedras de ouro e tintas de sangue. Pedras de ouro e tintas de sangue. Para que você jamais esqueçamos o grande amor de Deus derramado naquela cruz. Terceiro lugar, ele vai dizer que nós crescemos de glória em glória, olhando para a face de Cristo, e somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus, a expressão do caráter de Cristo, que o irmão acabou de ler com vocês. Ali está a roupagem de Cristo. Bondade, amor, perdão, misericórdia, a roupagem de Cristo. Como que acontece tudo isso, João? 2 Coríntios capítulo 4. Ele vai dizer que nós somos um vaso de barro da excelência do poder de Deus está lá dentro. E aquelas tribulações, aquelas angústias e perseguições que Deus sustenta em todos os aspectos, tudo, Ele vai dizer assim: trazendo o meu corpo, morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Você está vendo? Quanta coisa tem que morrer em nós. A principal coisa que tem que morrer em nós somos nós mesmos, nosso ego. Tem que ser destronado. Por isso que as pessoas se machucam fácil, perdoam com dificuldade. É o ego. Ele continua o texto: em mim está operando a morte, mas em você a vida. Morrendo para viver, morrendo para expressar Cristo, morrendo para ter o perfume de Cristo, morrendo sendo a carta de Cristo, morrendo sendo transformado em glória em glória, a imagem e semelhança
psicologia, evangelho, nunca vai falar sobre isso. A vida cristã, meus irmãos, é de morte e ressurreição. Você não pode nascer de novo se você não morrer. E você não pode ganhar o bom perfume de Cristo, ser uma carta de Cristo, ser transformado em glória em glória, imagem e semelhança de Cristo, se não levar o nosso corpo a morrer de Jesus, para que a vida de Cristo se manifeste. Em mim, operando a morte, mas na minha esposa, a vida. Na Regina, operando a morte, mas na vida dela, operando a vida. Que vida? A vida de Cristo. A vida de ressurreição. Não há outro caminho, meus irmãos, de você ter um lar, uma família que glorifica a Deus. Todos os outros caminhos são humanos. Faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, e isso. Não adianta nada. Não faça nada. Morra para você mesmo. E você ganha o viver de Cristo. Esse é o caminho. É o caminho, amados irmãos, de esvaziar, se humilhar, servo, obediente, em morte de cruz. E o que Deus diz lá? E Deus o exaltou sobre todas as coisas. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda glória deve ser dada a Ele. Todos os outros caminhos, irmãos e irmãs, são caminhos humanos. O caminho de Deus, para mim e para você. Se você quiser, é sua vontade me seguir, disse Jesus. Negue-se a si mesmo. Morra para você, para sua vontade. Tome sua cruz, que é o local de morte. Morte para você, para sua vontade, para aquele que não é de Deus na sua vida, aquele que não traz a glória de Deus, o bom perfume de Cristo. E me siga. Não existe, amados irmãos. Para nascer de novo, tem que morrer. E para ganhar a dimensão do bom perfume de Cristo, uma carne de Cristo, ser transformado de glória em glória, imagem e semelhança de Cristo, é levar a cruz pessoal, para que Cristo se manifeste. E isso seja uma bênção para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a Assembleia e no mundo. Fora disso, amados irmãos, é superficialidade. Quanta coisa tem que morrer em nossas vidas. Mas graças a Deus, Deus mata e Ele dá vida. Ele fere e Ele cura. E todos nós precisamos